Experimente colocar aquele moleque mais bagunceiro da turma do fundão na sala de aula no lugar do professor. Sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com o Nicolas Ferreira, ungido a presidente da Comissão de Educação na Câmara. Nada. Muito auê, muita fumaça, mas na hora de apresentar resultado, quando teve a oportunidade, não fez absolutamente nada. Cadê o homeschooling que ele prometia? Cadê o retorno da escola sem partido? A perseguição à ideologia de gênero? Um clima de caça às bruxas nas escolas que esse sujeito e seus comparsas vivem promovendo, invadindo escolas para aparecer nas costas da exposição de alunos? Nada. Não saiu absolutamente nada. E não saiu, sabe por quê? Porque o Nicolas não tem nada para mostrar. Ele é igualzinho a turma lá do fundão, o eterno garoto do fundão que faz barulho para as pessoas não perceberem que ele é burro. Não tem nada para apresentar para o país e a maior prova é que a caneta estava na mão dele e ele não fez nada. Aliás, serviu sim para uma coisa como todo bolsonarista. Se vendeu como a Ferrari, o cara que voa para cima e para baixo, mas na prática foi aquele Fusca quebrado na descida da serra atrapalhando todo mundo de chegar ao seu destino. Porque essa gente é assim. Vende uma groselha, faz aquele auê, chama atenção, você até acredita, nossa, o cara é esperto, mas na hora que tem uma missão prática para resolver, não sabe, tem que ficar pedindo ajudas para os universitários, mas não tem humildade, não sabe nem a quem recorrer, e aí vira esse fiasco. A única coisa que na prática ele conseguiu fazer à frente da educação é ficar ali atrapalhando. E não é atrapalhando estrategicamente, atrapalhava porque ficava igual a um obstáculo, não sabia o que fazer ali. Ficava ali o tempo todo mais perdido que cachorro que caiu da mudança. E assim foi todo mundo que passou pelo governo Jair Bolsonaro. Você lembra muito bem que o Brasil não ia para frente porque em todos os ministérios o Bolsonaro escolhia o pior para estar lá. Então quem que é o pior para estar no meio ambiente? Ah, é o Salles? Então vou colocar o Salles. O cara, Salles que já tem condenação por depredação do meio ambiente, ele coloca o cara lá para passar a boiada, lembra? Aproveitar a Covid para passar a boiada e daqui a pouco o sujeito tem que sair fora porque está envolvido até em escândalo de tráfico de madeira. Põe a Damares no meio de direitos humanos, que é uma desvairada que só sabe mentir o tempo todo, inventar mentira, e quando é flagrada, começa a falar que está vendo Jesus na goiabeira. Na educação, então, colocou primeiro um ministro que não sabia falar português, depois trocou por um ministro que não sabia escrever português, e por último colocou um pastor ladrão que teve que sair escondido com medo da polícia catar ele. Pois é isso que a gente teve em todas as... Fora o Paulo Guedes, é o cara do eterno voo, o Brasil que estava eternamente decolando e nunca saiu, passou de um voo de galinha. Nunca cresceu. Aliás, o único momento onde o governo Bolsonaro teve alguma coisa foi quando copiou da esquerda programas sociais, colocando dinheiro no bolso do povo no último ano, no ano da eleição, para tentar comprar voto e ganhar a eleição. Pois é, não deu certo, deu tudo errado, porque fazem errado, porque não sabem. E o resultado a gente viu. O primeiro governo desde a redemocratização que mesmo com a caneta na mão não conseguiu se reeleger. E é por isso que essa gente deveria ser relegada ao ostracismo, porque é gente que só existe para tumultuar. Onde você acha que estavam aquelas pessoas do fundão quando você estudou na escola? Por que elas desapareceram da sua vida? Porque você avançou, você seguiu progredindo na vida e eles ficaram para trás. O único protagonismo que eles tiveram na vida é aquele tempo em que eles faziam aí e chamavam atenção no fundo da sala de aula. Mas as pessoas crescem e eles ficam para trás. Tanto que quando muita gente não se surpreendeu ao ver, quando começou esse tumulto do bolsonarismo de novo, quem eram essas as vozes do bolsonarismo? É aquele cara que você lembrava lá da escola que ficava no fundão fazendo bagunça. E eles continuam com esse comportamento. Olha o auê que eles fazem o tempo todo. Parece criança birrenta querendo tirar os coleguinhas que foram para a diretoria da cadeia. Ah, nós queremos anistia, senão vamos atrapalhar o Brasil. E são tão incompetentes que até agora foram lá, disseram que iam obstruir a votação do Congresso para poder liberar o Lula, para poder fazer um enfrentamento sobre a guerra comercial que os Estados Unidos está impondo. Foram lá, vou obstruir. Na hora que viram que ia perder, foram lá com o rabinho entre as pernas. Ó, a gente está mudando de ideia, mas a gente não muda. Anistia. Pois é, não conseguem nem sustentar uma posição.
Pois é, a pior oposição do mundo, o pior governo, só que a gente vacilona, que gosta de chamar atenção, gosta de ter um picadeiro. Entretanto, quando você dá o palco só para que ele possa aparecer e mostrar resultado, pipoca igual o Nicolas Ferreira. Como diz aí, parafraseando aí o Horácio, a montanha pariu um rato. Vou fazer, vou acontecer, vou impor todas as pautas da extrema-direita na educação. O problema é que não tem nem educação nem capacidade para fazer isso. E é por isso que essa gente não sai do lugar. E é por isso que você observa que essa gente vai na educação só quer tumultuar, porque em vez de aprender com o professor, em vez de aprenderem com quem sabe, eles querem dar aula daquilo que eles não sabem. E é por isso que nada avança quando essa turma está no comando. Olha, por exemplo, os estados governados por bolsonaristas, como o caso aqui do estado de São Paulo, é puro embromation. Tarcísio de Freitas, se o Nicolas é uma espécie de Bart Simpson, o Tarcísio é uma espécie de Homer Simpson. A culpa nunca é dele, ele está sempre pegando aquilo que já estava pronto e funcionando e entregando para os outros, falando que o privado faz melhor, o privado faz melhor. E aí, São Paulo está indo diretamente pela privada. E sabe o que está acontecendo com São Paulo indo pela via privada? Tá ficando tudo mais caro para o paulista, tá ficando tudo mais inseguro para o paulista. É, porque quem tem que cuidar da segurança pública não é o Lula, é o governador. Ele empurra na costa do Lula como se não fosse ele que tivesse que evitar que tivesse cheio de drogado no meio da rua, batendo carteira, como se não fosse obrigação dele evitar esses roubos e mais roubos de celular. Não, a culpa é sempre do Lula. Transfere para o Lula, porque afinal, para que tem governador? Ele está tentando terceirizar tudo, tudo que ele pode ele passa para a iniciativa privada fazer no lugar dele, porque eles são igual o Nicolas Ferreira. Bom de discurso, bom de lábia, bom de embromation, mas na hora de entregar resultado, nada. E você, surpreso em ver que Nicolas Ferreira, na primeira oportunidade que teve de mostrar serviço, vacilou e fracassou retumbantemente? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, é por isso que sobra para esse sujeito ficar espalhando mentira de Pix, que é para atrapalhar o seu negócio, atrapalhar a sua vida. Porque quando tem que produzir algo concreto, algo que faça diferença na sua vida, da sua família, do seu filho, é isso que o sujeito faz. Ele pipoca porque ele não sabe o que ele está fazendo lá.